Olá, bom dia, como você está? Que bom que temos este tempo e separamos este tempo para ouvir a palavra de Deus, meditar no que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e suficiente para as nossas vidas. Nós temos estudado a série chamada Enxergando Jesus no Antigo Testamento. E hoje nós vamos olhar para um livro muito famoso na história da igreja, que é o livro de Salmos, talvez o livro mais conhecido do Antigo Testamento. O livro de Salmos que apresenta orações e canções de antigos servos de Deus que expressam o seu relacionamento com Deus, o seu anseio por Deus, o anelo pela presença de Deus. E hoje nós leremos o Salmo de número 2. O Salmo 2. Que Deus nos abençoe. Eu farei a leitura deste Salmo. Diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Este salmo nos conta sobre aquele que é o rei, aquele que é o ungido de Deus. E ele nos mostra que os governantes da terra, os reis e príncipes, eles devem se sujeitar a este governo maior, este governo absoluto, supremo, deste rei aqui anunciado. E estes que são constituídos de poder e autoridade devem se submeter, se sujeitar a este Rei Supremo. E nós lemos que este Rei Supremo é o mesmo anunciado como o ungido. E aqui nós lemos que este ungido também é o Filho anunciado. Então, o Rei, o ungido e o Filho é a mesma pessoa. Deus está falando sobre este mesmo Rei, este mesmo ungido do Senhor. E este é dito no verso 7 de que ele é o Filho. O Filho. Então ele é o Filho do Senhor, anunciado com as letras maiúsculas, Senhor, que é o nome de Deus. Este é o Filho do Senhor. E que nós sabemos então que ele é o Filho
de Deus Pai. Este é aquele que rege todas as coisas, que governa todas as coisas. E por isso esses reis da terra, reis humanos, devem se submeter, devem se prostrar perante a majestade deste rei. Este é aquele que é dito que se lhe inflamará a ira, e os homens devem então agradá-lo antes desse dia. Os homens devem aceitar e se submeter a ele antes desse dia, antes do dia em que este rei, com sua ira, vir e então exercer juízo sobre a terra. Dentro em pouco se lhe inflamará a ira. O último verso diz: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aqui, certamente, é um salmo messiânico. É um salmo em que este compositor está anunciando o rei último, o rei soberano e supremo, aquele que seria descendente de Davi, o rei davídico. Este é Jesus Cristo, é o Messias prometido ao povo de Israel. É Jesus, ele é rei. Lembremos quando ele entrou, sua entrada triunfal em Jerusalém, e o povo gritava: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. É Jesus. E o Senhor Jesus veio de forma humilde e veio para salvar. Mas aqui o salmista anuncia que haverá um tempo de ira. Isso será quando o Senhor Jesus voltar. Na sua segunda vinda ele virá para julgar. E todos os que se refugiarem nele, como o salmista diz, serão bem-aventurados, serão poupados da ira. Mas os que permaneceram nos seus pecados, que não creram em Jesus como seu Senhor e Salvador, estes serão condenados. Por isso, se arrependa dos seus pecados e creia neste Rei, neste ungido do Senhor, que é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus. Se você crer nele como seu Senhor e Salvador, você será salvo e poupado da ira do porvir. Que Deus assim te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.